Então vamos dar sequência aqui, nós vimos como aplicar aqui os effects na aba Effects e os vídeos transition. Tem alguns outros efeitos, só que o que faltou explicar, que eu vou explicar nessa aula, é o seguinte. Eu apliquei um vídeo transitions, um efeito aqui de transição. Eu vou dar um zoom aqui para que fique mais fácil para a gente poder trabalhar. Para dar o zoom, eu posso utilizar a lupa aqui, ó. Vou ampliar um pouquinho a área de ferramentas. Ok. Pego a lupa e clico sobre a linha do tempo. Ok. Então, repara aqui, ó, que esse Deep to Black é o nome do efeito de transição que eu apliquei naquela área. Eu posso, então, utilizar, né, a linha do tempo, aproximar ela para que eu possa ver. Vou clicar sobre o efeito da transição. Cliquei sobre o efeito da transição. O que aconteceu aqui para mim no painel de Effects? Ele mostrou para mim o efeito que eu tenho ali aplicado. E eu posso fazer algumas edições, algumas alterações referente a esse efeito. Então, aqui eu posso definir algumas propriedades dele. Por exemplo, cada efeito tem também propriedades diversificadas, né? Esse quase não tem nenhuma propriedade, nenhuma alteração aqui para que eu possa fazer. A alteração que eu posso fazer é referente à opacidade. Se vai ser meio a meio, como estava, né? Metade do segundo, por exemplo. Aqui, ó, terminando o primeiro, ele já vai caindo a opacidade. E depois vai crescendo a opacidade para o segundo. Ou se eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar o primeiro praticamente todo visível, ó, e ele vir crescendo a opacidade a partir do segundo vídeo. Então, eu posso definir aonde vai ficar e qual a proporção da opacidade aplicada nele. Aqui eu tenho, então, essa forma de configurar. Eu posso aumentar também, ó, ou diminuir. Repara que aqui o efeito, então, ficou um pouco mais prolongado. Entendam esse recurso, né, do FX Control como painel para edição do efeito aplicado. Vamos entender melhor. Eu vou pegar a lupa aqui, ó. Vou afastar, né, um pouquinho o zoom. Então, pressionando o Alt, eu clico, isso eu já ensinei, para afastar. E aqui eu vou aumentar nessa segunda transição. Beleza. Vamos mudar o efeito, né? Eu usei o Dissolve, vamos usar aqui o Slide como eu estava utilizando. Vou colocar o Push aqui, por exemplo. Perfeito. Ficou meio a meio ali. Ok. Nesse Push, vamos clicar sobre ele, pegar a ferramenta de seleção, clicar sobre ele. Ele me mostrou aqui também o tipo, né, de alteração que eu tenho para ele, bem parecida com o outro efeito. Então, ele não tem aí um recurso diferenciado, ele só tem aqui o efeito em si e a opacidade dele. Vamos ver um outro. Deixa eu colocar aqui um Center Mesh nele. Ok. Então, agora já é outro efeito aqui. Center Merge. Deixa eu dar um Ctrl Z, porque ok. Trocando ele de posição. Então, esse também apresenta o mesmo efeito aqui de linha do tempo. Nessa versão do Photoshop CC, se você descer aqui, ó, ele não fica mais à direita aqui, está à esquerda. Então, por isso que eu não estou vendo as outras opções do efeito. Então, ele fica à esquerda. Aqui você tem como, por exemplo, né, vamos ver qual que foi esse efeito do Center Mesh. Ah, tá, ele vem do centro, ó, né, e vai diminuindo ali. Então, tem como, por exemplo, nesse tipo de efeito, eu fazer uma inversão, né? Então, ele vai fazer o contrário agora, ele não vai fechar como se ele estivesse abrindo, né? É interessante que vocês renderizem para poder visualizar, pré-renderizar, pressionando o Enter, como eu mostrei. Tem aqui, para quando o efeito tiver uma borda, você escolher qual a cor da borda desse efeito. Geralmente o padrão é preto, tá joia? Isso aí costuma atrapalhar se você colocou outra cor. E aqui a grossura da borda. Repara lá então o que aconteceu. Troquei e não deu para ver nada, mas agora eu aumentei a grossura dela, então ele já aplicou uma borda ali. Não gosto muito de pôr isso não, mas isso aí obviamente vai variar de acordo com o seu projeto. Bem simplesinho aí de você trabalhar, né? Vocês têm que passar pelos efeitos, explorar mais, seria explorar tanto os painéis quanto os efeitos aqui e as configurações dos efeitos para poder criar aí, né, projetos interessantes. Então, basicamente sobre efeito é isso. Já na próxima aula eu vou explicar aqui um pouco, deixa eu subir esses painéis aqui, né, do vídeo transition, que além do vídeo tem como eu trabalhar com presets, veremos áudios para transição, vídeo effects, vídeo transition nós acabamos de ver, e aqui esse Lux que é o último. Então na próxima aula eu vou começar a mostrar alguns efeitos em vídeo.